Olá! Hoje o nosso programa não tem novidade, mas espera aí que eu vou explicar. Quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que vira e mexe, eu prometo a parte 2 de algum episódio. E hoje eu tô aqui para cumprir. Então nem os convidados e nem o tema de hoje são desconhecidos. É que o vídeo mais acessado do Fala Mercado até hoje foi sobre jornalismo esportivo identificado. Bora falar mais sobre esse assunto? Eu não vou dizer que foi uma surpresa quando a gente levantou os números do canal, mas foi no mínimo interessante ver o quanto a nossa audiência curtiu o papo que eu tive no dia 13 de abril de 2023 sobre jornalismo esportivo identificado. E é por isso, então, que estes meus dois amigos estão de volta. O Guima pedindo música, inclusive, né? Porque é a terceira vez que vem. Fernando, segunda vez que vem conosco. Então, para quem não sabe, jornalista Carlos Guimarães, à minha direita, especialista em YouTube, Fernando Pullman, à minha esquerda. Sejam muito bem-vindos de volta. Obrigado. É sempre bom voltar. Eu costumo aceitar os convites coletivos, né? Acho bom, né? É o mínimo que eu espero. Para escrever, para participar de programas e gosto de estar com vocês aqui. Gosto do Pullman, gosto de ti e gosto do canal e gosto de vocês também. Ai, que bonitinho. Como ele tá, né? Dando uma versão fazer amor, né? Mas dizem que eu sou um influencer de potencial, Fernando. Né? Mas tu é um influencer. Nós vamos chegar nisso. Tu é um influencer, Olha, né? Eu já te disse para, isso. não queima minha entrevista. Não dá spoiler. Então vou voltar lá. Vai. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A Guimarães é o meu chato preferido, né? Todo mundo tem que ter um, Eles né? se amam, juro pra vocês que eles se amam. Todo mundo tem que ter um, né? E tu sabe Nossa mala de estimação. Coletiva é um parceiro da Coentros tem muito tempo, né? Não tem como não aceitar um convite de Aliás, pra quem não sabe, eu já tinha contado isso no episódio original. A Coentros é a responsável por apadrinhar este espaço. A Coletiva TV só surgiu, só nasceu. Porque o Fernando me incomodou, acho que uns 2 anos, dizendo tem que fazer. E a Coentros e Circo foi quem realmente mentorou aí, nos ajudou a botar esse monstro que tem hoje no ar. Eu não sei se eu tomo isso como elogio agora ou não. O culpado disso tudo é o Fernando. Bom, meninos, eu sei que de lá pra cá os cenários mudaram, né? O jornalismo esportivo também tem aí as suas transformações. Sei que as opiniões de vocês talvez também tenham mudado um pouco, ou não, né? Vamos descobrir. Ou se acirraram mais. O que é bem mais provável, né, Fernando? Mas, como vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado e, portanto, a palavra é deles. Um pouco diferente do primeiro formato, no primeiro episódio, na verdade, onde o Fernando era o entrevistador e o Guima era o entrevistado. Hoje eu conduzo os dois para ver eles realmente dessa vez se matarem com categoria. Dessa vez agora eu quero que eles se matem, entendeu? A primeira vez foi meio de surpresa. Vamos lá, eu vou começar refrescando a memória da nossa audiência, que no episódio original, a primeira pergunta que o Fernando fez pro Guima foi sobre o movimento dos comunicadores se assumirem, né? Assumirem os seus times do coração, enfim. De lá pra cá, nesse quase um ano aí, muitos outros embarcaram nesse mesmo comportamento de assumir. O que vocês acham disso? Quer começar? Começa tu. Posso falar? Assim, ó, de abril de 2023, né, quando a gente gravou até agora, eu acabei me embrenhando um pouco mais dentro desse processo, porque em julho de 2023 eu criei um canal justamente para isso, né, falando sobre jornalismo esportivo identificado, que é o INTIAS. Então, já era um assunto que eu acompanhava, né, eu já tinha tido o Granalizando lá atrás, mas o INTIAS veio de forma mais forte, assim, então eu estou mergulhado nesse processo no dia a dia. Diferente, talvez, um pouco do que eu pensava, talvez não diferente, assim, mas a visão que eu tenho hoje sobre o mercado é uma visão um pouco mais até assustadora, assim. Eu acho que a gente vive uma crise ética hoje dentro do jornalismo esportivo gigante, tá? E obviamente que isso passa pelo jornalismo identificado.
né? E aí, quando eu falo isso, eu não estou deixando de defender o jornalismo identificado, tá? Eu continuo achando que o jornalismo identificado é necessário, ou até não digo necessário, mas que o jornalismo identificado ele é Ele cumpre justo, um papel. ele é justo, Tá. ele tem tem que existir. Tem que existir, né? Tá. Ele tem possibilidade de existir. Eu tenho inclusive um artigo que eu escrevi no próprio coletivo onde eu falo sobre isso, sobre a democracia, sobre o direito de existir. Só que a gente está quase virando fio, se a gente já não virou. E isso eu acho muito complicado. Perigoso. Né? Muito perigoso. O que acontece? A gente tem uma crise hoje que parte da questão financeira, né? Os jornalistas que estão virando, estão se identificando, ou os jornalistas estão se formando e estão vindo para dentro do mercado, eles veem no jornalismo identificado uma possibilidade quase que de um Eldorado, assim. Eles imaginam que eles vão chegar aqui e vão ficar ricos em meses, o que não é real, né? E isso acaba criando um desespero por audiência, porque, na verdade, o que paga é a audiência. Claro. Né? Então, eu acho que, mais do que a gente discutir o jornalismo identificado, a gente precisa discutir a ética dentro do jornalismo identificado. Né? Não, eu acho também que esse exemplo foi muito bom da galera que está chegando e tá vendo esses que estão identificados saindo dos grandes veículos para ter o seu próprio canal identificado, achando que aquilo ali é a galinha dos ovos de ouro. Isso. Quando, na verdade, assim, calma lá, né? Só para eu iniciar. E eu acho que a gente precisa começar a discutir isso a partir da audiência, entendeu? A audiência hoje vive uma crise ética. A audiência hoje não se preocupa com se aquilo que ela está assistindo é verdade, se é mentira, se aquilo que ela está assistindo é real, se aquilo que ela está assistindo pode ser dito ou não. A audiência não se preocupa com isso. O jornalista que faz aquela notícia, que dá aquela notícia, não se preocupa com isso, e principalmente o patrocinador. Para mim, hoje, o grande problema é o patrocinador. A marca, e eu acho que esse lugar aqui é o lugar ideal para a gente falar sobre isso, porque aqui a gente mistura jornalismo e publicidade. A marca hoje, ela é aquela que te encontra no evento e diz, pá, que caos tá o jornalismo esportivo, hein? Pô, mas tu vê, os caras não dão uma dentro, porque os caras isso, os caras... Ao mesmo tempo que é o cara que olha e diz assim, quanto é que tá dando o canal do Guimarães? Ah, o canal do Guimarães está dando 50 mil pessoas, quanto é que tá dando da Márcia? Tá dando 10, bota o dinheiro no canal do Guimarães. Tá, mas a Márcia tá entregando um conteúdo... Não, vai no Guimarães porque eu preciso da audiência. Então, assim, a gente vive uma crise hoje que é preciso ser discutida. Bem, eu mudei bastante de opinião, né? Olha! Eu sei que tu muda de opinião com tranquilidade. Mudo com tranquilidade mesmo. Tu é muito... convicto. Isso, perfeito. Não, mas não é que eu tenha mudado de opinião, né? Eu agreguei outras coisas, porque assim, é um assunto que, como me interessa bastante, eu nunca paro de pensar sobre ele, né? E quando a gente está sempre pensando sobre um determinado assunto, outras coisas, a gente recebe outras coisas, a gente aprende outras coisas, a gente desaprende algumas, enfim. A minha fala é muito mais próxima da fala do Puma, e especialmente dessa fala final dele, quando ele diz a respeito das marcas e de como o mercado publicitário enxerga. Eu acho que a principal crise hoje dentro do jornalismo esportivo são duas, na verdade, né? Não tem a ver com ser identificado ou não ser. Não tem a ver para mim. Para mim, o ser identificado ou não ser é simplesmente um percurso de profissão, normal. Da mesma forma que hoje as pessoas, com o tempo, afinaram a voz. Antigamente, só quem tinha voz grave poderia trabalhar na comunicação, a voz foi afinando com o tempo. Enfim, para citar um exemplo, grosso modo, assim, tá? Para mim, os dois principais pontos. O primeiro, ética. E o segundo, modelo de negócio. É o que o Puma disse, basicamente. A questão ética é até que ponto as pessoas estão entrando num ringue de vale tudo para poder enriquecer. As pessoas, elas têm... E não é só a ética de falar coisas, como, por exemplo, eu orientei um trabalho de um aluno sobre... Não, fui banca desse trabalho. Sobre o dono da bola de São Paulo, no dia em que o Brasil foi eliminado pela Croácia, pro gol do Neto. Que motivou aquele processo do Tite sobre o Neto. Aquilo ali não é uma antiética de comunicação, aquilo é uma antiética de vida. O cara ofende num canal aberto tudo que tu pode imaginar, o Neto falando do Tite, tá? Mas a ética de, por exemplo, de simular. Vou dar um exemplo, tá?
existem pessoas que não pensam aquilo que elas dizem, Entendi. mas criam um personagem para dissimular uma verdade só porque aquele personagem que vai ser monetizado e não a verdade delas. Isso aí não é falta de ética, isso aí é tu mentir para um público. É tu... De comportamento, de caráter, né? É tu ser ator, na melhor das hipóteses, né? Esse é o segundo ponto. E o ponto do modelo de negócio é uma coisa que a gente não pode parar de discutir aqui. Porque existe agora uma mentalidade, como o Fernando falou, de, pô, o guri saiu da faculdade e acha que vai pro YouTube enriquecer. Calma lá. Calma. Né? E ao mesmo tempo as grandes empresas continuam não entendendo o que está acontecendo. Exato. Nessa plataforma, Não né? continuam não entendendo. Não continuam não entendendo porque estão tomando trufos do canal do Baldaço, sabe? Elas não entendem por que o canal do Baldaço é o mais visto, né? E ainda tentam, enfim, resolver de outra forma. Mas aqui tem mais... Claro que tem mais credibilidade uma emissora tradicional do que o canal do Baldaço. Mas talvez o momento não seja sobre credibilidade. A gente está falando de negócio. Vamos falar sobre isso, inclusive vou pegar esse gancho para entrar na minha segunda pergunta e aproveito para contar um bastidor, que foi uma repercussão do nosso primeiro episódio, tá? Quando a gente gravou, a gente falou sobre credibilidade, que é o que eu quero trazer de novo para a mesa. E eu citei uma opinião que eu achava que a credibilidade, que jornalistas esportivos identificados sempre existiram. Ok? A gente fala de Kenny, a gente fala de Santana, a gente fala de Cabral, a gente fala de... Guerrinha. Eu citei, inclusive, foram esses, acho que os nomes que eu citei na época. E eu expus naquele primeiro episódio que eu achava que a credibilidade destes jornalistas não eram a mesma, não é mais a mesma do que os caras que entraram nessa barca agora. E aí eu fui bastante criticada, direta e indiretamente, o que tá tudo certo. Faz parte. Faz parte, tá tudo certo. Então eu queria ouvir, eu lembro, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Vocês acham que a credibilidade é a mesma quando a gente fala de gerações dentro do jornalismo esportivo identificado? Eu acho que existe uma nova credibilidade, que é a credibilidade dos números, que é a credibilidade da métrica, da audiência. Assim, cada tempo tem a sua fala, né? A fala do tempo atual, ela diz muito menos sobre essa credibilidade tradicional, que é a que tu tá te referindo, que é o que eu aprendi enfim... A seguir, a admirar. Exato, a ter na minha... perseguir. Isso, ter na minha carreira e tal, né? Essa credibilidade tradicional, ela dá lugar hoje a uma nova credibilidade, que é a credibilidade que sedimenta todo o relacionamento de rede social, que é a credibilidade dos números. O Fernando tem 45 anos de profissão e sempre foi um jornalista muito sério, muito respeitado, muito valorizado no meio e tem um canal com 1.500 inscritos. O Carlos Guimarães, ele tem, no alto dos seus 22 anos, né? Faz tempo. Foi ontem. Saudades, nem eu lembro. Saudades. No alto dos seus 22 anos, né? Ele tem um canal há 1 ano e meio, 2 anos, começou com uns 20, né? E ele tem 1.200.000 contra o 1.500 do Puma, que no alto dos seus 68 anos, 45 de profissão, conquistou uma credibilidade, mas eu tenho 1.500.000. Dentro do ecossistema, tu me corrige se eu estiver errado, dentro do ecossistema dessa nova audiência, desse novo cenário, quem tem a credibilidade é o guri de 22 anos. A credibilidade está ali, ó, inscritos. E a gurizada que entra, ela vê o número de inscritos. Ela olha. Pô, esse cara tem... Esse vídeo tem... Sei lá quantas mil visualizações, deve ser bom, vou ver também. Eu falei alguma bobagem ou não? Cara, tem um exemplo que eu e a Gia, a gente sempre dá muita risada para a audiência entender. A Giovana, ela é minha sócia na vida e minha sócia na empresa, né? E para mim, a pessoa que mais entende do YouTube no país. E aí a gente sempre tem uma piada interna nossa, que a gente fez uma live, eu e a Gi, com um menino de Caxias do Sul, o Gui Oz, que é um fenômeno no YouTube do Rio Grande do Sul. Tá? E a gente fez o nosso canal tem 1.000 inscritos. Tinha na época 1.000 inscritos, hoje eu sei quanto é que tem, mas tinha na época, não tinha 1.000 inscritos, acho, na época. E a gente fez uma live. O primeiro comentário da live é assim, ó, como que eles conseguem fazer uma live com o Gui se eles não têm 1.000 inscritos? Então, quer dizer,
o cara que estava vendo, ele não estava preocupado se a gente tinha conteúdo para fazer a entrevista com o Gui. Porque a surpresa dele era como é que um cara como o Gui Oz, que tinha na época 1 milhão e tantos inscritos, ia fazer uma live conosco. Entendeu? Independente do conhecimento que a gente tinha. Né? Aconteceu comigo isso. É isso. Então, essa é a audiência hoje. A audiência hoje, ela se pauta por número. A credibilidade do que tu fala se pauta por número. Eu concordo muito com o Guimarães em cima uma disso. nova credibilidade. Eu chego num semestre, 2022 ainda, ano retrasado, né? Cheguei pra turma de rádio 2 ou rádio 1, não lembro. E aí tava lá a turma e tal, vi a lista de chamada e tal. Daí tinha o Matheus, menino ali, né? Fiz a chamada, me apresentei, ele se apresentou, mas sou o Matheus, sou aluno aqui, tô no quarto semestre, terceiro, sei lá. Ah, beleza, cara, valeu, não sei o que, e fui dando aula, primeira aula, segunda aula, o menino aplicado, tudo mais, não sei o que, aí veio num determinado momento, ele me segue no Instagram. Pô, legal, o aluno costuma fazer isso, né? E aí eu cliquei no Matheus, né? E veio, daí, pô, 1 milhão de seguidores. 1.800.000 seguidores. Aí tinha TikTok, não sei o quê. Deu, pô, quem é esse guri aqui? Daí eu cliquei em TikTok, 3,5 milhões de seguidores. O guri é o Teteu Severo, o guri de apartamento e tal. Eu não sabia que o ele guri era era meu aluno da SPM, né? Agora eu acho que ele saiu. E aí eu chego no dia seguinte, que eu descobri que era ele, deu, não, vem cá, senta aqui. Cara, porque tu não disse que tu é um fenômeno aí da comunicação e tal, desse... Não, não precisa, que eu sou igual a todo guri, super humilde, gente boa pra caramba. Sou igual a todo mundo, tô aqui pra aprender e tal. Daí, e eu trabalhei algumas vezes com a irmã dele também, a Isso. Daí assim, pô, meu desafio é grande aqui, eu vou ter que ensinar a comunicação pra um cara que tá ganhando mais dinheiro que eu na comunicação. Sendo professor, como é que eu vou fazer isso, né? Muito mais influente. Um alcance muito maior. E ele diz, pô, cara, legal, mas eu quero aprender a técnica jornalística, porque também tem uma coisa nisso, né? Eu acho que a gente está vendo um momento... A fala do Wagner Martins foi excelente, já que a gente está falando de jornalismo esportivo identificado, né? E aí não tem como condenar. É uma galera que chegou de paraquedas. Eu, quando começa a minha trajetória, tu, Márcia, quando a gente começa a nossa trajetória como jornalista, a gente tem atrás de nós referências, a gente tem atrás de nós muitas pessoas que construíram um caminho até a gente chegar. Caminho muito longo até a gente chegar. Eles não têm. Eles são os primeiros a fazer isso. Eles literalmente chegaram quando o Dura mato. Exato. Nesse ambiente. Nesse ambiente. Eles são os caras que chegaram agora. Eles não têm assim, uma base anterior para dizer o que é certo e o que é errado. Né? Eu tenho, pô. O que é uma narração boa? Quem é que disse que a narração é boa? Tá, o Ranzolin, aquela narração é a narração boa. O Rui, aquele comentário é um comentário bom. Eles não têm nada disso. E mais do que isso, né, Guimarães? Quando tu, Guimarães, entra no mercado, tu entra com uma concepção de crescimento dentro da empresa que vai te trazer um crescimento financeiro. Tu não entra dentro da empresa pensando o seguinte, daqui a 2 anos eu tô ganhando o mesmo salário que ganhava se eu, o Ranzolin. Tu não entra pensando isso. Claro. Tu sabe que tu vai ter uma construção. Só que hoje, com a rapidez que a rede social te dá, um guri desse, ele entra pensando que daqui a 2 anos ele está comprando um apartamento de cobertura e 2 carros. E aí quando isso não acontece, porque isso não acontece na grande maioria das vezes, ele entra numa frustração. E aí ele começa a perder a noção do ridículo, a noção ética, a noção de uma série de coisas, para tentar conseguir fazer aquele produto dele dar certo de qualquer jeito. E aí tu começa a perder a essência do que é importante dentro da comunicação, que é o conteúdo. O conteúdo começa a se esvair, começa a ficar raso, começa a ficar ralo, né? E aliado a essa questão que tu trouxe da questão do número, da credibilidade a partir do número, tu ainda tem dentro do jornalismo, porque isso acontece, né, dentro de todas as áreas do jornalismo, não obrigatoriamente do esportivo. Mas dentro do jornalismo político e do jornalismo esportivo, tu ainda tem a questão do quem fala o que eu quero ouvir. Né? O Nando Gross fez um post ontem no Twitter, tá? Que aí eu nem vou entrar muito no detalhe do post, para a gente não trocar o assunto, mas que é um post super pertinente, tá? Super pertinente. Sobre realmente uma questão séria que precisa ser discutido dentro de um clube da capital. Tá?
Eu fui lá ver os comentários, porque ele me mandou o post primeiro, me disse, o que tu acha? Tu acha que eu vou tomar um pau se eu fizer isso? Eu disse, cara, eu acho que tu vai, mas acho que é necessário. E aí ele publicou, daí de tarde, eu pensei, vou lá olhar. Pessoas que defendem aquela causa ao qual o Nando estava falando, atacando o Nando porque são gremistas, porque são conselheiros gremistas. Entendeu? Então, assim, ó, os caras conseguem colocar o gremismo acima de pautas sociais. E conseguem colocar o coloradismo acima de pautas sociais também. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu tivesse batido o roteiro com vocês antes, não ia ter dado tão certo. Pra tu ver como a gente tem um pensamento alinhado. Né? É por isso que eu gosto de trazer amigos pra essa mesa. Vai, então, termina, assim, porque eu quero entrar num assunto. O que acontece? O jornalista identificado, ele começa a ficar com medo da própria opinião. Claro. Eu conheço o jornalista Ele identificado se questiona, né? que o cara posta num dia e no outro dia ele vai lá e pede desculpa pra audiência dele. De coisas que eu sei que ele tem com convicção que aquilo tá certo. Que ele pensa realmente. Que ele pensa realmente. Por quê? Porque ele diz, tu vê, eu não posso me queimar com os loucos. Tu vê, eu perdi tantos caras no Instagram, eu perdi tanto. É isso. Cara, tu não pode pautar. Jornalismo, tu não pode pautar por isso. Isso. Tu pode pautar qualquer coisa, jornalismo não pode. Porque assim, eu não sou jornalista, então eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo. O jornalismo, ele é o quarto poder. Claro. Se a gente perder esse poder... O jornalista não tem que ter medo daquilo que vai ouvir. Não pode. Não nem tem. de entrevistado e nem de público. E pode. E nem de patrocinador. E nem de patrocinador. E nem de patrocinador. Só que quando tu pauta o teu sucesso por números, tu é obrigado a fazer isso. A fazer isso. Tu é tem obrigado que a fazer dançar isso. essa música, Tu né? tem que dançar essa Tem música que jogar porque esse jogo. o que tá contigo são os seguidores. Se tu começar a perder seguidor, tu perde dinheiro. É isso. Tu perde- É isso. e ninguém quer perder dinheiro. E aí tu não paga a tua conta porque tu não tem salário. É. Tu não tem salário. É. Entendeu? Por isso que eu acho, para finalizar essa parte, só que a gente precisa sempre separar, né? O que é a comunicação, que eu acho que é mais abrangente, eu acho que o jornalismo está dentro da comunicação. Acho que não são coisas separadas. O jornalismo é um meio de comunicação social, né? É um instrumento, uma ferramenta, enfim, parte, braço, como quiserem chamar, dentro da comunicação. Mas é preciso separar o que é entretenimento e o que é jornalismo com urgência. Perfeito. Com urgência. Sou pena da gente estar tudo no mesmo balaio. Exatamente. Eu falei sobre isso há pouco tempo. Eu participei de um videocast em que é exatamente isso. E quando a gente fala de jornalismo esportivo, a linha tá muito tênue entre jornalismo e entretenimento. Tá muito tênue e tá saindo caro, né? Tá saindo caro para o conteúdo. Tá saindo caro para a técnica, porque eu tô falando do jornalismo. Sim. Como base consolidada. E não como números e audiência e etc. Como três coisas, né? Isso aí agora vai entrar o chato aqui, acadêmico... O professor. Professoral acadêmico. Eu acho que o jornalismo, a gente... Como se separa? Eu acho que tem que pegar três eixos, assim, né? Três coisinhas, três itens para entender como o entretenimento ou os influencers, enfim, se separam do jornalismo, que são o jornalismo a partir da sua técnica, da sua ética e da sua estética. São as três coisas. A estética jornalística é isso aqui que a gente está fazendo, né? O programa teve um lead, teve uma apresentação, teve uma entonação para tu abrir ou outra entonação para tu entrevistar. Perfeito. Essa é a técnica, que eles até seguem. A questão estética, perdão. A questão técnica é justamente como tu está conduzindo as entrevistas, de que Fazer forma... um roteiro, fazer o tema de casa, conhecer o teu entrevistado, saber o tema que tu tá falando. Exato. Entender que essa fala é importante, por que essa fala é importante, essas Quando coisas interferir, todas. quando não interferir, Exato. não fazer duas perguntas nunca para o mesmo Exato. Prestar atenção, essas coisas todas. Tá, ok. E a terceira é a ética, né? Que é, por exemplo, quando um cara dissimula e atua, né? Faz uma ali sai do jornalismo, não é? O jornalismo não te permite atuar. O jornalismo trabalha com a verdade, em tese, né? Trabalha com a verdade. Então, esses três pontos. Assim, ó, quando entra nessa linha tênue do entretenimento, e eu sou um cara que bateu muito tempo em influencer. Né? Inclusive na última... Vocês estão me dando muito spoiler aqui, vai. Vamos chegar nesse eu ponto. bati muito influencer. Mas eu mudei um pouquinho o que eu penso do ano passado pra cá. Já tá aceitando público. Agora só falta. Não. Já estou aceitando público. Fernando, ninguém quer fazer público comigo, cara.
Ninguém convida pra podcast. Ai, Podcast, videocast. Aí eu vi a temporada de um podcast, primeira temporada, primeiro episódio, Potter, segundo episódio, fulano, quarto, Potter, porque ele tem muito a dizer, então ele volta no quarto. Aí ele volta no sétimo. O Potter é entrevistado 14 vezes pra eu ir num. A tia Carmen é entrevistada em 3, 4 pra eu ir num. O Guerrinha, o Pedro, os caras da RBS, eles giram todo mundo. Eu não sou convidado pra nenhum, eu não vou ganhar público, porque eu não sou um bom produto. E eu tô satisfeito com isso, eu queria dizer Veio uma isso. mágoa aí, senti uma mágoa, hein? Não, eu tô satisfeito. Não, tá bom. Eu gosto, melhor coisa do mundo. Não, o bom é que eu acabei de fazer um convite na antessala aqui do estúdio, eu acabei de fazer um convite para ele participar. Mas não foi pra publi. Não foi para ele participar. Não foi. Gente, Meu público tá aqui, ó. Coletivo.net. Muito bom. E antes da gente continuar o nosso papo aqui, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma mais prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. A gente falou aqui sobre entretenimento, jornalismo, mas o Fernando trouxe uma questão falando sobre paixão. Quando a gente fala de esportes em geral, a gente fala de dois sentimentos opostos que andam juntos, o amor e o ódio. Quando a gente fala de futebol, mais ainda. Quando a gente fala de Grêmio Inter, isso eleva a um exponente gigantesco. Não tem muito tempo eu fui impactada por um vídeo que eram vários jogadores de diferentes gerações, inclusive que passaram por Inter e Grêmio, falando sobre a rivalidade, né? Dizendo, Grenal, o Ju falou do Grenal, né, do jogo. O Grenal é um jogo diferente, enfim. E tiveram, inclusive, ex-atletas ali que falaram que era uma das maiores rivalidades do mundo. Quando a gente fala em jornalismo esportivo identificado, isso se reflete diretamente. Então, quero primeiro ouvir a opinião de vocês sobre isso. A gente está falando de amor e ódio, de um assunto que mexe demais com o lado irracional das pessoas. Quem começa? Tu fala dentro do jornalismo, assim, como Sim. é que... Sim. Na verdade, assim, né, Márcia, eu sempre parto de um princípio que as pessoas, elas precisam, antes de qualquer coisa, elas precisam ter controle sobre a paixão. Entendeu? Não pode existir uma paixão que ela seja superior a questões básicas da tua vida, como ética, como caráter. Não tem como isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Pelo mesmo exemplo que eu dei ontem do se eu tenho um cara que vai lá, que defende, que é contra o racismo, que é contra o machismo, que é contra a homofobia, que tem pautas sociais, que discute não sei o que e tal, quando ele vê um jornalista fazendo uma crítica a um clube em função disso, ele não pode ir lá dizer, mas do Inter tu não fala isso. Não, porque no momento que ele fez isso, ele acabou com todo o discurso dele que ele tinha aqui. Acabou. Não tem. Não existe isso. Não existe, né? Então, assim, Tu acha que nem esta paixão não pode ser... Não pode, Claro. não pode, entendeu? Não pode superar isso. Então, pegando isso, nós estamos falando do torcedor normal, né? Pegando isso e levando para o jornalismo, é preciso que o jornalista consiga fazer essa distinção, entendeu? E eu te digo que a grande maioria, e aí eu concordo plenamente com o Guima, que é o seguinte, a grande maioria consegue fazer essa distinção, mas não vale a pena para eles. Tu entendeu? Sim. Aí entra o personagem. Que é, na Aí entra o verdade, o que a personagem. gente falava, e a gente falou sobre isso também no episódio anterior, que foi quando, por exemplo, quando o Inter perde, o maior número de audiência, a maior audiência do Baldasso é dos gremistas. Sim, toda a vida. Sim. Mas assim, ontem aconteceu um outro caso que eu lembrei agora. Thiago Suman, tá? Que o Thiago ele é, que nem o Guimarães, que nem eu, ele é bronquinha da internet, assim, parece que a gente fica caçando. O Guimarães até anda mais calmo, assim, mas fica... Não, eu larguei. Fica caçando coisa. Optei pela minha saúde mental. Aparece uma imagem da Luísa Sonza no jogo do Inter. O Thiago foi lá e falou que ele tinha vergonha de ter ela como cônsul do Inter, uma vez que ela é envolvida foi envolvida com um episódio de racismo, não sei o que, né? Aí um cara vai lá e responde pra ele. Tu nem parece colorado de levantar isso. Mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Tu entendeu? O que tem que ver uma coisa com a outra? Não é porque o Thiago é um jornalista identificado com o Colorado que ele não possa identificar que existe uma pauta social muito mais importante do que ser colorado ou gremista. É isso. Né? Então, assim, não estou puxando brasa pro assado do Thiago, embora o Thiago seja hoje o meu cara principal
junto com o Juliano, os 2 principais pontos do Íntias, o Thiago seja meu parceiro de 1 milhão de negócios, foi meu sócio, meu e do Guimarães em algumas coisas, mas assim, ó, esse é o compromisso. Eu não vou nem entrar na discussão se o que o Thiago falou tá certo ou tá errado, tá? Não é esse. Mas assim, ó, esse compromisso do jornalista colocar a pauta do que ele acredita na vida acima da pauta clubística, em todos os sentidos, e aí nós estamos falando de escalação, nós estamos falando de tática, nós estamos falando de contratação e nós estamos falando dessas questões assim, colocar isso acima é uma obrigação do jornalista. O jornalista precisa atuar com a verdade dele. Né? Quando ele não atua com essa verdade, ele deixa. Então, assim, ó, a paixão do Grenal, ela não pode ser desculpa para esse tipo de coisa. Não pode. É isso aí, mas tem uma outra coisa também, né? De que forma a gente acessa a paixão das pessoas, né? Como que a gente vai acessar? Pô, acessar uma paixão é difícil. É difícil. A gente brinca sobre se apaixonar na vida, é difícil se apaixonar. Tá? Claro. É muito difícil se apaixonar. Mas a paixão por um clube, ela é uma paixão também construída, né? Tu vai construindo essa paixão com o tempo. É uma coisa que tu não larga nunca, né? Não larga nunca. A imprensa e os identificados, especialmente, mas eu não vou falar dos identificados, a imprensa em geral, né? Ou a comunicação em geral, ela precisa acessar essa paixão de alguma forma. Se eu for... Por que no jogo de futebol o narrador grita gol? Por que ele faz isso? Por que ele não grita simplesmente... Antigamente a narração era assim. Chutou, a bola entrou, gol. 1-0 para o Inter. Por que não se diz isso? Por que não se faz uma transmissão igual se faz um boletim de estrada? Estrada nesse momento aqui na Freeway, 82 carros por minuto passam pelo pedágio de Gravataí, o trânsito é bom. Sabe? Por que não se diz isso? Porque tu tem que acessar... Porque quem consome futebol consome pela paixão. Aí entram 2 pontos. O que o Pullman diz que a paixão não pode ser mal, porque senão as pessoas vão sair matando as outras, cara. Não existe, tem que ter um limite. A paixão ela é consumida com limite, senão as pessoas vão sair se matando em nome de uma paixão. Acontece, né? A gente sabe que acontece, entre aspas essa paixão. E o segundo ponto é como a mídia usa essa paixão para acessar o apaixonado. Se não funciona só com o grito de gol, se não funciona só com uma transmissão mais empolgante, se não funciona só com o dia a dia, né, a apresentação do dia a dia de cada clube, o que eu vou fazer? Bom, eu vou usar do negocinho chamado, e aí entra no jornalismo, chamado sensacionalismo, que é o que explora o sensorial, ou seja, aquilo que a gente sente. Por que existe programa de crime e do Gil Gomes lá dos... Gil Gomes é coisa de velho, cara. Agora tu entregou a idade. Entreguei a idade. Agora puxou. Aqui agora. É verdade, esse mesmo. Bom, enfim, os novos aí que eu não sei quem são. Mas por que existe programa que tem uma audiência jornalismo absurda. Que tu tá ali mostrando de forma sensacionalista para explorar o sensorial coisas que o jornalismo mais engessado não apresenta. Mesma coisa, por que essa turma está conseguindo acessar? Por que essa turma está conseguindo acessar pelo sensacionalismo? E aí tu não acessa só, aí eu volto na pergunta da Márcia, que foi muito bem construída, para dizer o seguinte, Fernando Pullman, tu sabe muito bem, que esse acesso não é apenas o acesso à paixão, ou ao amor, é o acesso também ao ódio. Claro, toda a vida. Que monetiza igual a paixão e os caras estão gostando de ser odiados para poder ganhar dinheiro. Estão enriquecendo graças ao ódio. Nunca vamos esquecer de um gremista que, uma vez numa rede social que eu participava uma época, que era o Twitter, isso? Larguei o Twitter, larguei. Não, realmente. Não, quase uma fase. Parou de beber, parou de acessar... Olha! Virou professor, né? É verdade. Exemplo. Agora, durmo muito pouco, é um problema esse. O exemplo arrasta, né? E aí um cara chegou pra mim, um gremista, escreveu o seguinte, até que eu me dou o cara, o Grêmio ganhou, o Inter perdeu, alguma coisa. Vou lá na live do Baldasso, hoje pago até superchat pra xingar ele. Deu, irmão, olha só, é tudo que ele quer dele. Não interessa, não vou deixar assim as coisas que ele falou, ele vai saber com quem ele tá lidando. Foi lá, o cara deu 10 pila e disse, xingou o Baldasso, muito obrigado pelos 10 reais no meu bolso. Cara, eu vou contar rapidamente uma coisa pra vocês aqui, então, sobre isso, tá? Entrevista do Renato, há uns
3 anos atrás, eu acho, aquele briga com o JB Ah, ao sim. vivo, tá? Aí os caras nos meus grupos de gremista, agora o JB sentiu, agora ele vai ver, o Renato acabou com a vida do JB. Eu disse, cara, deixa ele ser burro, cara, é tudo... Assim, o Renato fez a melhor coisa que podia com o João Batista. O João Batista vai responder isso amanhã, vai dar visualização, vai bombar. Não, porque esqueçam isso. É tudo que o JB pediu para Deus. O Renato, com o tamanho que tem, ter citado ele, ser notado, Nossa. é tudo. Então, assim, a própria audiência, ela não consegue perceber esse não tipo percebe, de coisa. Não percebe. Né? E os Que caras foi que o que a gente conseguem falou. fazer isso surfam muito bem. Que foi o que a gente falou do Inter perder e a maior audiência do Baldasso ser É gremistas. isso. Porque Pra eles... o ódio... Para eles o importante Monetiza. é... Eu fui lá e xinguei Claro. o Baldasso. Uau. Eles estão saindo como vencedores. Óbvio. Só que daí o cara diz, sim, eu tirei R$10 de ti. Aham. De A mãe- graça. Eu não lembro nem o teu nome. Não lembro nem o teu nome. É isso. Eu não sei quem tu é e eu tirei R$10 de ti e tu vai contar pra todo mundo pelo resto da tua vida que tu me xingou. E pra mim tu é só mais um que eu tomei dinheiro. Claro, óbvio. Perfeito. Não tô aqui entrando no juízo de valor do Baldasso, pode ser outro também. Sim. Porque é o seguinte, o Baldasso ficou muito chateado. Agora eu posso falar que o Baldasso ficou muito chateado com umas críticas que eu fiz a ele e tudo. E eu disse o seguinte, faz parte do jogo, tá? Nada pessoal. É só isso que eu Não, queria inclusive dizer. o Baldasso, ele sempre volta pra essa mesa, né? Sim. Aliás, já foi convidado algumas vezes, Baldasso, a cadeira segue disponível. Ah, ele não vai vir porque vocês criticam ele. Ah, A gente critica ele. Eu adoraria estar com esses caras, mas eles não me convidam, ô Kuma. Adoraria estar num programa com esses Nós caras. vamos fazer. Adoraria, Vamos cara, armar. mas é sempre o mesmo. É assim, ó, o Baldasso ele sempre vai voltar pra mesa porque o Baldasso ele é a maior, ele é o maior expoente Sim, de tudo isso que a sim, gente está sim, falando, tu entendeu? E ele percebeu, E- ele percebeu esse ambiente e esse comportamento É, bem e o rapidamente. Baldasso tem uma coisa, né? O Baldasso ele transcende um pouco isso, tudo que a gente está falando, né? Porque muito do que a gente está falando aqui, principalmente a parte negativa do jornalismo, seja identificado ou não, o Baldasso ele está um pouco acima disso, tá? O Baldasso hoje ele não precisa fazer coisas que alguns jornalistas precisam fazer ainda. Ele não precisa mais, entendeu? O Baldasso ele já transcendeu essa fase, né? Ele já está num nível acima disso. Como tantos outros identificados no Brasil inteiro. Só que aí o grande problema é que o cara que entra, e isso é o que mais me incomoda, vamos dizer, quando a gente está tendo esse tipo de discussão, é que o cara que sai da faculdade e entra dentro disso, ele não consegue ver que o Baldasso já transcendeu isso. Ele continua Ele acha achando que o Baldasso ganha dinheiro porque continua fazendo tal coisa. E eles não Entendeu? entenderam uma coisa, que o Baldasso só isso, também, talvez ele negue isso, mas eu, como quase baldassólogo, né, eu tenho a segurança de dizer que é por isso também, tá? Ele só é isso porque antes disso ele recebeu toda uma técnica, uma estética, uma ética de jornalista. Sem dúvida. O Baldasso era um grande jornalista, Claro. repórter, grande jornalista. sem dúvida. E ele recebeu tudo isso para poder chegar a um ponto e dizer, olha só, isso aqui não tá me pagando direito, quem É vai me isso. pagar é esse tipo de É coisa isso. que eu vou Não, e de fazer. mais a mais, essa base ainda serve aos seus comentários. É ele, Exato. ele é essa base. Claro. sem Logo dúvida. depois do nosso programa, eu tive no nosso último programa, eu falo no último programa que Tu te dá com o Baldasso? Me dou. Não, a gente também tá, não tenho nada no contra, último- inclusive. Eu só Não, tô Medor, eu chateada que gosto já faz dele. um ano Não, que eu tenho muitas coisas contra, mas eu... Não, eu gosto E do outras a Baldasso, favor também. acho que o Baldasso é um cara realmente muito diferenciado, muito. E aí no último programa que a gente falou, eu mexi com o Guima, que assim, o Guima, para quem não sabe, o Guimarães está lançando agora, né, uma biografia de um dos maiores jornalistas da história do país. Sim, Né, da história do Rio Grande do Sul, com certeza, o Rui Carlos Oster. E eu disse pro Guimarães que o Baldasso vai ser um cara que ele vai ser estudado por jornalistas daqui a 20 anos. Vai. Ele já é o... O Baldasso ele faz Não, ele já parte. deve ser o Baldasso ele já deve ser o objeto de TCC. Ele o Baldasso ele é, né, a maior expressão dessa transição do jornalismo no Rio Grande do Sul. E aí eu recebi uma série de críticas pelo meu WhatsApp, por rede social, dizendo que era um absurdo, principalmente de jornalistas. O que tu tá falando é um absurdo, tu não é jornalista, tu não entende disso, tu não pode falar uma coisa dessa, não sei o que e tal. Tá bom, e nós somos, a gente sabe que vai ser. e com alguns eu até discuti sobre isso. E aí numa dessas conversas, né, que eu tava tendo, a Giovana, que eu já acabei de citar e que é jornalista, a gente tava do meu lado e a gente falou, não, aí que os caras estão enganados.
O Baldasso usa técnicas e estética jornalística. Ele estudou para fazer isso. lógico. Ele não usa a ética jornalística. Aí, isso. Mas ele não usa técnica mais. e estética jornalística o Baldasso tem lá. Tá Eu vou baixar um decreto na coisa Fala dele, Mercado. né? Eu vou proibir que falarem do Baldasso até que ele venha nessa mesa. Ó, viu? Então, assim, ó, isso que tu falou tem tudo a ver com a discussão. Só que os jornalistas, eles ficam ressentidos quando tu fala isso, talvez porque o Baldasso não use a ética, e aí talvez para esses caras isso não. É nesse momento que as coisas se separam. Uhum. Porque para ser jornalista é preciso que tu tenha essa técnica, essa estética e essa ética. Se um dos 3 pontos falha, Deixa de ser tu jornalista. deixa de ser jornalista. Então é outra coisa, tu vai ser um influenciador, um comunicador. Eu acho que o Baldasso é comunicador hoje. Perfeito. É um grande, também acho. grande. Exatamente. Não jornalista. Pra gente finalizar, também ainda nesse mesmo fio, tá? No nosso episódio anterior, de novo retomando, o Fernando comentou que o Guima é um pesquisador, é um estudioso, afinal de contas é professor, e não é identificado enquanto jornalista esportivo. E a gente falou um pouco, eu queria só, pra gente finalizar, que vocês dessem a sua opinião sobre fazer análises esportivas partindo do racional, que é o teu caso, partindo da ética, estética e técnica jornalística, sem precisar admitir seu time, ainda que ele possa, inclusive, não existir. Não vou falar de credibilidade, impacta da mesma forma do que o que essa galera tá fazendo? Assim, o primeiro ponto, eu acho que é possível ser racional e dizer o time que tu torce. Tá. Dizer o time que tu torce não é salvo-conduto para aquela paixão irracional, desenfreada, colocada, né? Ótimo. Não é. Tu pode fazer as mesmas coisas, eu posso fazer a mesma coisa que eu faço hoje, dizendo, sou gremista ou sou colorado. Posso fazer as mesmas coisas. Só vou estar dizendo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é um famoso embate entre tradição e novidade, sabe? A tradição indica que o recomendável é não abrir o time. Mas vem aí uma novidade, a novidade já está aí, que indica que tu tem que abrir o time, que é bom abrir o time. Então eu acho que a gente está no meio desse fogo cruzado, né? Nessa transição entre uma coisa que foi conquistada, né? Que é não podemos revelar o time, e uma coisa que já está começando a se naturalizar. E quando ela for naturalizada, aí já era. E aí tem um novo... Aí tu esquece. É um novo normal. Perfeito, É um novo normal. Perfeito. Não, eu concordo plenamente isso com o Guimarães, e eu acho que é possível, obviamente, tu fazer uma leitura sobre futebol, mesmo tendo time, mesmo tendo identificação com algum clube, de forma profissional sobre aquilo, Racional, né? técnica. Isso, principalmente racional, né? O Guimarães tem uma coisa que ele sempre diz, que eu concordo muito com ele, que não existe isenção, né? Ninguém consegue ser isento, né? Falei sobre isso também. Isso. Há pouco tempo. Todo mundo, né? Tu sempre tem uma preferência, né? Toda edição de matéria é um posicionamento. Exato, Claro. né? Não Claro. tem como tu ser isento, né? Então, assim, eu não falo nem sobre isenção, mas falo sobre racionalidade, sobre profissionalismo, né? Tu olhar para aquilo lá e conseguir. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Só que o que acontece? No modelo atual, e aí nós voltamos lá para a primeira coisa que eu falei, aonde o que mais importa são números. Para que esses números virem dinheiro, tu tem uma dificuldade de conseguir ser racional quando tu é identificado. Tu entendeu? Porque assim, ó, se o Thiago Suman vai lá e faz um texto falando que a vitória de ontem do Grêmio foi boa, ele vai tomar um pau dos colorados, tipo, mas como o seguinte? Então tu não é colorado. Eu acho que tu é um exemplo, Né? eu vou dar um exemplo em ti. O Fernando é gremista, né? Nunca escondeu e tal. Visceral, eu diria. Visceral, porém racional. O Fernando é um dos grandes críticos do Renato. Aham. Ele é um gremista crítico do Renato. E apanha o áudio- direto. E toma porrada o tempo Inclusive, todo. teve um áudio do Fernando, assim, ó. Qualquer gremista que não tenha um pingo de racionalidade, né? O que é a racionalidade? É tu entender que tudo na vida merece elogio, que nada é incondicional, É isso. a não ser o Grêmio, né? Pra ti, claro. Aham. Né? Mas tudo dentro do Grêmio, seja dirigente, jogador, treinador ou qualquer um, se no teu ponto de vista não estiver bem, merece crítica, se no teu ponto de vista estiver bem, merece elogio. É isso é racional.
que é o irracional? O Renato é acima de tudo, acima de todos, exato. e é venerado. Isso é o irracional. E o Fernando é um gremista com análise racional a Ainda que respeito das coisas do visceral. Grêmio. Concordo. Visceral por irracional. Então, já que a gente trocou elogios, pra finalizar, definitivamente, o Guimael não é um influenciador. O Guima é um influenciador. O Guima é um influenciador. Eu vou defender a minha tese sobre 2 pontos, tá? Primeiro, né, eu acho que a gente tem uma distorção da palavra influencer criado justamente por exemplos de influencers que a gente viu aí nos últimos anos, que acabam destruindo um pouco, decompondo um pouco o termo influencer, né? Porque o influencer é, na verdade, alguém que influencia, não obrigatoriamente alguém que influencia para o lado ruim e tampouco alguém que influencia uma massa burra. Ela pode influenciar uma massa inteligente, né? Então, não vejo problema nenhum nesse sentido, né? E o segundo ponto, que aí sim eu acho que a gente pode discutir, não é se o Guima é um influencer ou não, no meu ponto de vista ele é se o influencer realmente existe, né? Tem uma entrevista do Pedro Cardoso que eu acho maravilhosa, né? Que é onde o cara diz pra ele, o Taz diz pra ele, né? Tu é um influenciador. Ele disse, eu não sou influenciador. Ele disse, como que não? Tu tem mais de 100 e tantas mil pessoas no Instagram, os teus vídeos chegam a 40 mil visualizações, não sei quantos mil likes. E ele falou, eu não sou influenciador, porque se eu não disser o que eles querem ouvir, eles vão embora. Eu não mudo a cabeça deles. Eu sou um representante daquelas pessoas que falam através da minha boca. Eles só estão lá porque eles falam o que eu quero ver. Então, voltando a esse ponto, eu acho que o Guimarães ele é um influenciador das pessoas que concordam com ele. Né? Então, assim, o cara que vai lá e que quer ser sensato, que quer olhar o futebol sobre o prisma do lado profissional, do lado racional, o Guimarães é um influenciador. Agora tem os caras que gostam do baldaço. O que nós vamos fazer? Sim. Né? Mas eu concordo com tudo. Vamos esperar o canal do Guima? Nesse semestre não tem como, gente. Não tem como. Nós estamos plantando pro ano que vem. Eu vou entrar nessa campanha. Eu tô muito cheio de coisa, tô muito cheio de compromisso, tô lançando livro, tô... Tem uma promessa, então, pra mais além, então? Não, isso não tem promessa nenhuma sobre isso, porque eu ainda não me enxergo dessa forma. A gente ainda vai te convencer. Se for o jeito que o Fernando falou, pode ser. Mas o jeito do influenciador normal... Porque para ser influenciador aqui no Rio Grande do Sul, né, você tem que ter algumas características atualmente, né? Algumas características que eu não possuo, né? Essas características, eu não sou um cara muito simpático, eu não sou um cara assim de vender muita coisa e tal. Eu não tenho essas características, mas vocês podem conferir esses influenciadores sempre os mesmos em todos os mesmos canais feitos aqui no Rio Grande do Sul, mais de 5 vezes cada um, tá? Isso aí tem pra todos todos os 7 gostos, tá tranquilo. Tu tá pela 3ª vez no Fala Mercado. Tem gente que veio uma só. Veja só, eu sou influenciador do Fala Mercado. Quer coisa melhor, né, Marcinho? Poxa, tua régua tá altíssima agora. Pra vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Não te esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. No Fala Mercado sempre tem, toda semana. Curte, compartilha, comenta, joga pra galera que essa mesa pra variar tá sempre boa. Beijo, tchau, tchau.